Olá a cada um. Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra sobre o momento que nós temos vivido a partir do mundo e com repercussões então no nosso Brasil. Ao meu lado, o Dr. Jairo, pastor também, ele é pastor e médico, e eu vou pedir que ele, tem ciência nisso, conhece mais do que todos nós, que ele dê para nós uma palavra assim, de orientação, porque muita gente preocupada, perguntando, muitos colegas querendo saber orientações gerais. Então o doutor Jairo, e é pastor também, ele vai nos dar aí uma palavra que certamente vai orientar cada um de nós em procedimentos e cuidados que nós temos que tomar a partir de agora. Pastor Jairo, por gentileza. Bem, gente, eu acho que nós que somos parte da vida eclesiástica, nós temos que trazer recomendações que sejam importantes para esse momento que a gente está vivendo. A igreja precisa ser vista como um lugar de segurança, né? E algumas recomendações eu acho que podem trazer mais confiança daqueles que são os nossos membros ou visitantes. Então, a primeira coisa que eu acho que é uma recomendação que tem que ser implementada para ontem, né? Isso tem que ser enfatizado, tem que ser repetido, e nós nos ajudarmos mutuamente é a questão dos cumprimentos, né? Apertos de mão, beijos e abraços realmente tem que ser banidos, né? Nesse momento que a gente está vivendo. É difícil na nossa cultura, é difícil realmente, né, para aqueles que têm ainda mais a ascendência italiana, como aqui no interior de São Paulo, mas ficou claro, né, que na Itália, por exemplo, né, exatamente porque eles têm essa intimidade do contato físico, a epidemia teve algumas características ainda piores do que da própria China. Então tem que banir essa questão, cumprimentar, né, seja no modo asiático, né, piscar de olhos, à ou distância. com os pés à distância, Uhum. É importante demais. As pessoas que estão receosas, na hora de ir para o culto, elas vão pensar, né, se elas vão se arriscar com isso. Vou estar perto de muita gente, o pessoal vai começar a me agarrar e tal. E eu acho que é importante que na igreja a gente demonstre que está realmente preocupado com essa situação. Nós ainda não estamos, claramente, na fase de transmissão comunitária declarada, né? A epidemia ela tem 3 fases, assim, a grosso modo, né? Obviamente que o Brasil já teve a primeira fase, ou tem, né? Que são os casos importados. Já tivemos ou estamos tendo a segunda fase, que é a transmissão local, né? Em que as pessoas de contato imediato desses que trouxeram de fora estão se infectando. E o grande problema é exatamente a entrada nessa fase de transmissão comunitária. Nessa fase nós vamos ver um aumento dos casos de uma forma assim, né, exponencial. E aí é onde está a preocupação, porque ninguém sabe ao certo quando isso vai acontecer. O Brasil é um país grande, né? E cada cidade vai ter o seu próprio ritmo. São Paulo e Rio de Janeiro, essas 2 cidades, ao que parece, né, pelo que os infectologistas estão falando, são realmente fortes candidatos a gente ter o início dessa transmissão comunitária. Aqui no interior de São Paulo, né, não temos uma previsão de quem vem primeiro e quem vai depois, né? Vai ser uma questão de cidade por cidade, e nessa hora, a hora que nós tivermos um número crescente de casos que você não consegue rastrear realmente, né, quem transmitiu para quem, é que nós precisamos nos preocupar ainda mais com as nossas reuniões eclesiásticas. E aí vem a segunda recomendação. A primeira, né, a questão do cumprimento. A segunda é que nós tenhamos uma consciência coletiva aí elevada, né? Se você está com algum sintoma, né, de coriza, algum sintoma respiratório, tosse, febre, né, dor no corpo, não pense em igreja, né? Tenha por certo que você vai se recuperar. Não vai no domingo à igreja, preferencialmente não ir no outro, né? Mesmo que você esteja bem, para dar um espaço de recuperação. E então a gente vai trazer essa mensagem, né, de que a igreja, as pessoas estão se preocupando com isso. É importante, né? Eu acho que é importante que as pessoas tenham essa confiança. Qualquer torcidinha hoje
em alguém que está perto no banco, uma espirrada, deixa todo mundo pouco à vontade. E a gente não quer o esvaziamento das igrejas ainda nessa fase. Correto. Né? Caso a transmissão comunitária passe acima de, quando passar de 1.000 casos em alguma cidade, né, o próprio governo vai começar a colocar restrições nas aglomerações, né, inclusive cultos também, e aí vai vir de cima a ordem. Mas uma terceira recomendação, que essa é sensível para nós, pastores e líderes, né, é com os nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco, ou dos 2 grupos de risco. Né? Quais são esses? Aqueles que têm uma idade maior de 60 anos e aqueles que são portadores de doenças crônicas. O coronavírus, né, ou Covid-19, que é o nome da doença, não parece ser uma doença realmente ameaçadora para pacientes jovens, né, e saudáveis. Mortalidade em criança é quase zero, não é, para não dizer zero. Em jovens e adultos ela é bem pequena. Os sintomas são bem leves a moderados, alguns até não existentes, ao que parece, né? Estou falando pelo que a gente conhece aí dos relatos. Alguns jovens e adultos vão ter uma forma um pouquinho mais severa, mas muito provavelmente vão resolver a doença. Agora, aqueles que estão realmente acima de 60 anos e têm doenças crônicas, né? Principalmente cardiopatias, doenças respiratórias já, com certeza, né? Esses são casos realmente a se ter cuidado. Mas diabetes, né? E outras mais a gente tem que se preocupar. E aí a questão, o que a gente vai fazer? A gente espera realmente que o governo pare com as reuniões, ou vamos ser mais cautelosos ainda e pedir a esses membros, não é, que se protejam e comecem um tipo de isolamento domiciliar. E aí que eu acredito que a igreja tem um papel fundamental, né, pastor? De criarmos até um mecanismo de apoio a esses irmãos mais velhos que não podem ou não tem alguém para ir no mercado fazer uma compra, né? Que não tem alguém para fazer os trâmites, né, diários assim, da sua vida. É hora da gente pensar numa força-tarefa, num ministério realmente eclesiástico em que a gente possa atender a esses irmãos. Mas nesse momento, né, na hora que a gente tiver transmissão comunitária, antes que o próprio governo determine um isolamento, né, uma parada dos cultos, eu acho que a igreja deve entrar em ação, tirar de circulação os nossos, né, queridos aí que são de risco e fornecermos a eles, não é, um tipo de ministério, de uma ação que possa realmente ajudá-los a se manter em isolamento. O esperado é que a epidemia bata, tenha uma ascensão, né, tem um platô, né, que é uma manutenção lá em cima, e daqui a uns 3, 4 meses, se tudo correr bem, a gente vai ter um esgotamento e uma diminuição dos casos. Mas nessa fase a gente precisa se cuidar, né, doutor Jean? Muito bem, gente, essa é a intenção de passar esse vídeo. Não há problema, ele deve de fato ser compartilhado dentro do possível, porque a intenção nossa é gerar segurança a partir da igreja, da comunidade local, gerar segurança. Que as nossas comunidades sejam um lugar também de segurança, não de você evitar por medo. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo e sigamos juntos também em oração por esse momento no nosso Brasil.